Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para a nossa reflexão da semana, para a nossa palavra pastoral desse domingo, dia 4 de agosto de 2024. O título da nossa reflexão é o seguinte: O viver é Cristo. Repetindo, o viver é Cristo. O versículo que vai basear a nossa reflexão encontra-se em Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repetindo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, eu penso que existe uma diferença entre viver e existir. Tem pessoas que, devido aos problemas e às adversidades da vida, elas estão simplesmente existindo. Elas estão vivas, mas andam apáticas diante das lutas e adversidades da vida. Outras pessoas estão vivendo mesmo, no sentido mais pleno da palavra. Elas estão ativas, animadas, focadas, contentes e desfrutando da bênção da vida dada pelo Criador, o nosso Deus. Também é importante destacar que todas as pessoas, de forma geral, sejam elas crentes ou não, elas têm um propósito de vida, bom ou ruim, consciente ou inconsciente, ético ou antiético, visando os seus próprios interesses ou o bem do próximo e a glória de Deus. A grande questão é saber identificar a motivação pela qual as pessoas fazem ou deixam de fazer determinada coisa. Então é preciso, repetindo, dizer que existe essa diferença entre viver e existir. Existir no sentido de estar vivo, fisicamente falando, e viver desfrutando e vivendo plenamente. O texto que nós lemos inicialmente, de Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo fala sobre a vida, ou a importância de como nós devemos vivê-la. Ele define em traços claros o que significa a vida ou viver, o que pautava e direcionava a sua vida. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Percebam que o seu objetivo de vida estava claro: anunciar, proclamar e fazer a vontade de Cristo. Ele desejava falar de Jesus, anunciar o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Ele queria fazer isso porque ele desejava que as pessoas conhecessem a Jesus, tivessem as suas vidas transformadas e mudadas pela graça de Deus. Aliás, esse não era apenas um objetivo de vida dele, ele entendia que era um dever. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 16, ele diz na parte B: porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então não era apenas algo que o agradava, mas ele entendia como um dever. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Jesus o havia chamado, comissionado para essa tarefa de pregar o Evangelho. Ele, portanto, sabia o que queria e sabia do seu dever na proclamação do Evangelho ou das boas novas de salvação. Com relação ao nosso texto, ou o texto de Filipenses 1, 21, essa frase é bastante interessante. Apesar de ser curta, você pode ter a certeza de que ela é profunda ao nosso coração. Paulo diz: o viver é Cristo. O viver é Cristo. No contexto da nossa passagem, inserida em Filipenses 1, Paulo estava falando sobre a sua vida, o seu ministério e o progresso do Evangelho. Na verdade, as muitas dificuldades que ele estava enfrentando por amor a Cristo. Nós podemos ver no contexto dessa passagem, Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, chamada de prisão domiciliar. Esta prisão está descrita e narrada em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31, em que nós vemos que o Lucas, o evangelista, o historiador e médico Lucas, diz que Paulo esteve preso por 2 anos numa casa que alugara. Ele, na verdade, quando escreve aos Filipenses, ele está mostrando
Ele está olhando para a sua vida e fazendo uma autoanálise. Para ele, Paulo fala, por exemplo, do seu passado ou dos sofrimentos enfrentados no ministério. Fala também do seu presente, desejando ser libertado da prisão, aquela prisão descrita em Atos 28, 30 e 31. E também fala do seu futuro, com a certeza de que seria recompensado por Deus. Então veja, ele olha, analisa a sua vida do prisma do passado, do presente e do futuro. E ele tem uma certeza, uma convicção muito firme. O seu alvo de vida era Cristo. É por isso que ele diz em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, enquanto estivesse vivo, iria proclamá-lo em alto e bom som para que as pessoas fossem alvos da graça de Deus. Após a sua conversão, sua vida foi marcada por lutas, sofrimentos, aflições, mas isso não permitiu com que ele desanimasse e deixasse de cumprir o seu papel para o qual ele foi chamado. Na verdade, ele vivia em função de Cristo, para Cristo e por Cristo. Nós conhecemos a sua história, a sua conversão. Aliás, a conversão de Paulo é tão importante na Escritura que ela é descrita, por exemplo, 3 vezes lá no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas conta essa história 3 vezes. No capítulo 9 tem a conversão propriamente dita. No capítulo 22 ele conta a sua história de conversão. E no capítulo 26 ele conta pela 3ª vez, Lucas no caso, como se deu a conversão de Paulo. Já no capítulo 9 de Atos é dito, Deus havia dito para Paulo, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. No entanto, quando a graça de Deus o alcança, o foco dele é justamente em Cristo. Ele diz que largou tudo, que deixou todas as coisas por amor a Jesus, por amor a Cristo. É uma frase tão pequena, no entanto tão importante e valiosa para nós. O viver é Cristo. Observe também neste mesmo versículo, em Filipenses 1:21, que ele também olha para o futuro, para o seu futuro. Quando no final do mesmo versículo ele diz, e o morrer é lucro. Veja só, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A ideia é a seguinte, ele tem uma firme convicção de enquanto estivesse vivo, iria viver para Cristo. No entanto, quando ele morresse, isso seria lucro. Isso porque ele teria cumprido a sua tarefa, a sua missão, o ministério que havia recebido de Deus e seria recompensado por Cristo. Por que ele diz que o morrer seria lucro? Porque ele estaria plenamente convencido de que havia cumprido a sua tarefa, o seu ministério, e agora ele estaria com Cristo. O que na linguagem do próprio Paulo, nesse mesmo texto, Paulo vai dizer que isso é incomparavelmente melhor. Veja só, Filipenses 1:23 diz, ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então veja, olha só, enquanto eu estiver aqui, o viver, eu vou viver para Jesus, para Cristo. No entanto, se eu morrer, isso será lucro, porque eu estarei com Ele, o que é incomparavelmente melhor. Aonde não haverá lutas, não haverá dificuldades, adversidades, dor, choro, como a Bíblia prescreve lá no final de Apocalipse. E de fato, não há comparação deste mundo caído com as glórias do porvir que aqueles que amam a Jesus vão experimentar por ocasião da sua vida. Eu quero encerrar a nossa reflexão, a nossa palavra pastoral dessa semana, fazendo uma pergunta para você e também para o meu coração. A pergunta é a seguinte, para nós o viver é, 3 pontinhos, o viver é. Como é que você completaria essa frase? O viver é Cristo, o viver sou eu mesmo, o viver são os meus próprios interesses, é a minha vida pessoal. O viver é. Como é que você completaria esses 3 pontinhos? Para quem você vive? Em função de quem você vive?
Para agradar a quem você vive? Veja só a profundidade que essas palavras têm. Paulo tem a plena convicção, ele diz: para mim o viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivendo, o meu alvo, o meu foco, o meu objetivo é Jesus Cristo. Para você, para mim, para nós, o viver é o quê? O meu desejo é que a nossa resposta seja Cristo. Que o alvo maior da nossa vida seja viver para Jesus, anunciar o seu nome e manifestar a sua glória por meio da nossa vida, do nosso exemplo e da pregação do Evangelho. Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é, pense aí, e que a nossa vida seja de fato vivida e desfrutada para a glória do Senhor e para a exaltação do nome de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.